Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal. Agora são 5h30. Será que vocês estão escutando bem? Porque eu vim aqui pra fora de casa. Porque ainda é 5h30, a Aurorinha e meu esposo tá dormindo. Eu já tomei banho, lavei o cabelo, já tô com o uniforme do serviço. E aí decidi gravar um vídeo. Semana passada não teve, mas essa semana terá. Bom, o vídeo de hoje eu queria conversar com vocês como que eu estudo mesmo trabalhando o dia inteiro, tendo uma bebê e cuidando de casa, como que eu me organizo a minha rotina para ter uma hora de estudo. Bom, primeiro eu tô aqui com a minha colinha, por isso que eu tô olhando para baixo. Bom, minha rotina é assim: eu acordo 4h30, 4h50, e aí eu vou fazer uns exercício físico. Normalmente eu corro ou eu faço uns treinos de agachamento, vai depender do dia. Depois eu tomo um banho, vou me arrumar, porque eu entro no serviço 7h15, aí eu tomo café, deixo a minha filha ali na casa da minha sogra, que minha sogra cuida dela, aí eu vou pro serviço, eu entro 7h15. Aí tem o horário de almoço, que é das 11h30 até 1h, e aí eu saio 5h30. Muitas vezes eu fico esperando meu esposo até umas 6h30, 6h, às vezes 7h, porque a gente trabalha no mesmo prédio. E aí, quando chega 6h, 6h30, eu chego em casa, pego a Aurora, a gente vai fazer janta. Às vezes ela já tá tomando banho, a minha sogra deve ter dado banho nela, ela vai ter jantado. Então aí a gente arruma a janta, prepara um jantar, depois vamos nos arrumar para ir dormir, eu dou um banho na Aurora. E aí eu tenho um momento com ela, eu leio um livrinho, fico brincando com ela, ou às vezes organizo a casa. E aí quando é 8h, eu coloco ela pra dormir. 8h às 8h30, eu tenho meu momento de leitura, eu leio alguma coisa, eu planejo o meu dia seguinte, ou eu vou dormir. Eu nunca passo das 9h. Eu gosto de dormir 8h30, porque eu penso, às vezes a Aurora acorda de madrugada, então aí meu sono já fica interrompido, né? Aí pra mim garantir uma qualidade no meu sono, eu tento dormir mais cedo, então eu durmo mais cedo. Então essa é a minha rotina. Como que eu consigo estudar? Às vezes eu estudo no meu serviço, quando eu termino minhas obrigações, às vezes quando tenho tempo, sim, eu estudo. No final de semana também eu estudo. Também nos intervalos que eu tenho, por exemplo, no almoço, às vezes eu estudo também. Quando eu tô no carro, eu também estudo. Então é nesses momentos que eu tenho disponibilidade de estudar. E o que eu ia falar? Deixa eu ver. Deixa eu procurar aqui, gente, meu roteiro. Ué, até perdi aqui, gente. Que coisa pedida. Por que eu estudo, né? Então, desde que eu saí da escola, já faz uns 5 anos que eu saí da escola,
eu logo que saí da escola, eu casei. E aí eu sempre tive essa enrolação para escolher uma profissão, para escolher uma faculdade. E olha, gente, ficar esperando, tentar escolher, ficar demorando para escolher, eu acho que é a pior coisa para mim, porque já se passaram 5 anos que eu tô nessa escolha e eu já poderia ter terminado uma faculdade, né? Mas enfim, não tem como voltar mais no passado. Então eu falei, não, chega, eu tenho que fazer eu tenho que escolher uma profissão, eu tenho que me dedicar a isso. É muito tempo. Eu tinha essa vontade de estudar, de verdade, assim, e nunca pegava, se procrastinava. Então eu falei, não, vou estudar, vou pegar firme pra estudar. E tô estudando, gente. Com criança não é fácil. Eu sempre tento colocar em mente que eu vou ter, às vezes, que parar o meu estudo, vou ter que dar atenção para minha filha. Eu tento não me comparar com as pessoas que não têm filhos ou não trabalham o dia inteiro. Eu tento sempre ter consciência da minha realidade e fazer tudo que está ao meu alcance, tudo que é disponível para mim. Porque eu tento colocar em mente, olha, Valéria, não vai ser um estudo ideal, aquele estudo em que a pessoa fica dentro do quarto, não tem interrupções, ela estuda com muita frequência, com muita concentração. Não. O meu estudo vai ser esse, vai ter pausas, vai ter interrupção, vai ter que, às vezes, deixar de estudar para atender alguma outra demanda. Mas eu não fico criando desculpa, eu não fico olhando para as circunstâncias da minha vida, eu não fico olhando pela minha situação como um ar de dó, porque eu acabo, se eu ficar olhando só para os obstáculos, para as circunstâncias, eu não vou fazer nada, eu vou ficar só esperando o momento certo. Mas o momento certo é agora, o que eu tenho, o que tenho ao meu dispor. Então eu fico não me comparando, porque eu sei da minha realidade. Eu já me peguei assim muito triste porque às vezes eu não conseguia estudar, mas sempre tentando pôr em mente que é assim mesmo, mas o outro dia tá aí, eu estudo, vou fazer melhor, vou me organizar melhor, vou fazer o que tá ao meu alcance. Qualquer progresso é melhor do que nada. Qualquer estudinho, qualquer momento de estudo é melhor do que não ter nenhum momento. Então eu sempre tento pôr isso em mente, porque senão eu vou ficar muito estressada, muito frustrada e muito abalada, né? Então é isso, eu sempre tento pôr em mente qualquer oportunidade que eu tenho de estudar, eu tô estudando, eu me esforço. Outra coisa também eu parei de mexer nas redes sociais, parei de mexer no Instagram. É só mais no YouTube que eu posto vídeo, mas também diminuí a frequência de vídeo, uma vez por semana no máximo, porque eu não dou conta de tudo, eu tenho que priorizar certas coisas no momento. A minha prioridade é minha filha, meu casamento, os meus estudos, é a minha vida com Deus, então eu tenho que priorizar. Outra coisa também, a casa, como que eu cuido da minha casa. Então, eu faço o básico, eu não fico mais querendo deixar tudo perfeitamente limpo, tudo no organizado. Não, eu deixo razoável. Eu varro a casa, eu deixo a louça limpa, eu tiro os lixos, mas eu não consigo fazer aquela super faxina, deixar tudo perfeito. Não, eu tive que desapegar disso, tive que desapegar dessa excessiva limpeza, porque senão eu gasto muito tempo, eu fico muito cansada. Então, a casa, o que eu tenho de prioridade é manter a louça limpa,
o chão razoavelmente limpo, as roupas limpas, e é isso. O banheiro também limpo, né? Porque o resto eu não consigo ficar, eu não dou conta. Não tem como eu fazer tudo de uma vez, deixar tudo perfeito. E a casa era sempre uma coisa que me tomava muito tempo. A casa, eu quero limpar os mínimos detalhes, sabe? Eu quero limpar os mínimos detalhes, aí eu demoro demais. E aí eu tenho a Aurora, e às vezes a Aurora quer ficar perto de mim, quer ficar no meu colo. Então eu faço o mínimo, sabe? Eu vou organizando na semana, né? No intervalo assim, de 7h30, 7 horas da noite eu organizo, eu limpo, e é isso. É o que eu consigo fazer. Então eu falei das redes sociais, deixa eu pensar mais um ponto. Ajuda que eu tenho meu esposo que me ajuda, que fica com a Aurora, às vezes a minha sogra também é meu apoio. Ela cuida da Aurora, cuida o dia inteiro, mas aí no final de semana eu fico com ela, porque eu quero ter um tempo com ela, é minha obrigação, a Aurora é nossa responsabilidade, né? Então, às vezes a Aurora fica doente, aí eu que cuido dela, mas a minha sogra é um apoio muito grande, assim, pra mim estudar. Às vezes no final de semana o Gabriel, meu esposo, fica com ela, pra mim estudar. E é isso. Eu acho que eu tenho muita sorte, assim, de ter esse apoio. Eu tenho muita sorte de ter pessoas que desejam que dá certo. Eu tenho muita sorte de ter pessoas que estão querendo com que eu tenha sucesso. Sabe, que eu vejo que, cara, estão me ajudando, que querem que eu estude de fato, sabe? Então é isso, esses são os meus apoios. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. E como ter motivação, se eu sinto muito cansaço, desânimo. Muitas vezes já senti muito desânimo, muito cansaço, pensei em desistir, mas eu já andei até aqui, né? Eu andei até aqui, por que eu vou querer voltar para trás? Todo o esforço que eu tive até aqui, por que eu vou jogar no lixo, né? E às vezes eu sinto desânimo, mas eu sempre tento me motivar pensando por que eu comecei isso, por que eu quero estudar, por que eu fico tentando olhar lá pra frente que tudo vai valer a pena, que todo esse esforço que eu estou fazendo vai ter algum resultado, porque muitas pessoas não fazem nada e não tem retorno de nada, mas eu estou me esforçando, estou fazendo o máximo que eu posso, ainda posso fazer mais ainda, e isso é minha motivação. Eu já gravei um vídeo falando como que eu me motivo, né, se você se interessar. É mais ou menos quantas horas de estudo que eu tenho. Depende muito do dia, mas normalmente tem vezes que eu consigo fazer umas 10 horas, é muito raro, mas às vezes eu consigo fazer 5 horas, 4 horas, já teve vezes que eu consegui fazer só 1 hora, 2 horas, e as minhas prioridades de matérias têm sido matemática, cálculo mental, redação. Essas têm sido minhas prioridades, porque são matérias que têm mais dificuldade. E tem sido isso. Às vezes eu tô no serviço do meu esposo, aí eu levo meu papel e fico lá tentando escrever, fico lá resolvendo contas. Normalmente é isso, tanto de tempo que eu tenho. Muito raro eu ter 10 horas líquidas de estudo, mas já teve vezes sim. Outra coisa importante que me ajuda muito também é fazer atividade física. Eu acho que a atividade física faz aliviar a minha ansiedade, faz com que eu descanse, faz com que parece que meu sono melhore muito, sabe? Eu me sinto mais leve, eu me sinto menos ansiosa,
eu sinto que eu tô cuidando de mim, porque nada adianta, né, eu me dedicar pro estudo e deixar a minha autoestima de lado. Acho que essa é a palavra. Então, essa parte também eu acho muito importante, eu fazer exercício, eu não abro mão de fazer exercício, porque é muito importante, muito, muito, muito importante exercício físico. Também alimentar, eu me alimento bem, eu tento comer equilibradamente, eu evito comer tanto doce, porque eu sinto que eu desconto muito no doce, sabe? Eu desconto quando eu tô muito frustrada, triste. Aí quando eu vejo chocolate, eu quero comer um monte de chocolate, porque me dá uma sensação de prazer, de ânimo. Então eu tento evitar comer chocolate, comer exageradamente. Outra coisa muito importante também, que me ajuda muito, é manter a minha rotina de sono. Eu sinto que o sono, dormir pouco, faz com que eu perca muita atenção, muito foco. Eu sinto que eu perco muita produtividade, eu fico muito estressada, eu fico com dor de cabeça, eu fico estressada com a Aurora, fico estressada com as pessoas. Então já faz umas 3 ou 2 semanas que eu ajustei assim meu horário de sono. Então quando eu vou colocar a Aurora pra dormir, eu vou dormir junto com ela. Então aí eu gosto de acordar cedo, aí eu acordo cedo, 4 e pouco, porque aí eu às vezes dou uma estudada, fazer exercício e lavo meu cabelo, faço o que tem que fazer. E isso. Outra coisa também, gente, é alimentação. Às vezes eu e meu esposo não dá tempo para mim fazer comida. Então muitas vezes nós comemos marmita, porque é mais prático pra gente, porque não dá tempo. Então é isso, gente. Eu acho que eu tenho muito assim para melhorar a organização. Acho que eu consigo estudar mais ainda. Eu sinto que eu preciso... Nossa, tem muita coisa pra melhorar. Mas é isso, gente. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de mais alguma coisa. Momento, atividade física. Tá. Acho que é isso, gente. Outra coisa muito importante também é a saúde mental, né? Eu tento não negligenciar essa parte. Eu tento ter um cuidado. Eu tento sempre observar minha mente. Tento não só focar demais em uma coisa. Eu tenho que pensar que eu não tenho só essa área intelectual. Eu tento cuidar da minha área espiritual, tento cuidar do meu emocional, da minha vida conjugal. E é isso, a gente vai equilibrando, né? Vai tendo um equilíbrio nas coisas. E é isso, gente. Espero que tenha inspirado você que é mãe, ou você que não é mãe também, mas inspirar vocês a estudar. Se você tem o desejo de fazer faculdade, vamos juntas. Eu tinha uma outra coisa pra falar, deixa eu tentar lembrar aqui. Nossa, agora fugiu da minha mente. Calma aí, vou lembrar. Nossa, era uma coisa importante. Ai, gente, esqueci o que era. Ai, dá uma raiva quando isso acontece. Lembrei. Tinha uma coisa assim que eu ficava pensando, por que eu não fiz faculdade antes de ter filho? Por que eu não fiz faculdade antes de ter uma criança? Mas, cara, isso só me martirizava, eu me sentia mal. Sabe aquele, tipo assim, arrependimento não, aquela sensação assim, meu Deus, de querer voltar no passado.
Mas agora eu tô muito em paz comigo sobre isso, porque eu coloquei na minha mente. Meu marido, na verdade, me deu esse conselho. O passado já foi, a gente sabe disso, é óbvio, né? Mas o passado eu ficava indo muito no passado, eu ficava vivendo muito no passado e isso me deixava triste. Cara, o passado eu não consigo mais voltar lá e melhorar, não consigo mais ir lá e fazer as coisas. O futuro eu ainda tenho a escolha, ainda tenho como plantar coisas agora no presente para que meu futuro seja da forma que eu desejo, muitas vezes nem vai ser. Então eu tenho feito esse exercício assim, cara, eu tô aqui agora no presente, eu não posso voltar lá e mudar as coisas. E obrigado, Senhor, por ter essa criança, obrigado por ter a Aurorinha, obrigado por tudo isso que eu tenho, porque que presente, né? Essas coisas, tipo faculdade, é algo que é algo tão assim, é importante, mas não é tão importante tanto como ter um filho, ter uma filha. Então, a gente vai conseguindo, a gente vai tentando. Mas obrigado, Senhor, por ter essa criança. E eu não tenho mais esse ressentimento, porque o que passou, não adianta mais eu ficar olhando para trás. O que eu posso fazer é o agora, o presente. E eu tenho feito esse exercício, tem me ajudado muito. Então é isso, gente. Eu vou me arrumar, vou fazer meu café com açúcar. Não tem sem açúcar aqui não. Mas é isso, gente. Espero ter inspirado vocês a se organizar. Se você tem esse desejo, vá em frente. Então é isso, gente. Tchau. Esqueci, gente. Se vocês têm alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Confesso que eu tô sem ideia de vídeo. Eu tenho pensado em fazer vídeo explicando alguma matéria para ver se vocês entendem e eu consigo aplicar o método RAD melhor. Me fala aqui nos comentários. Agora sim.